existem dois caminhos: o caminho de santidade ou pecado. Não existe meio termo. Mas quando você invoca a presença do Todo-Poderoso, além de você ser renovado para ser usado pelo Senhor, pela capacitação do Espírito Santo, Ele conserva tudo que está fora do lugar. Derrama
que o fogo ia cair aqui. Pena que o povo não sabe aproveitar as oportunidades. Mas você veio. Vamos chamar o presbítero Rodrigo, que vai ministrar a palavra hoje. Esteja com o seu coração aberto. Amém, Senhor. Nós queremos na presença do Teu Espírito Santo neste lugar. E nós levantamos um clamor nesta hora. Porque quando a presença do Teu Espírito Santo se move, ela também traz cura no corpo físico. Nós declaramos nesta noite a todas essas milhares de pessoas que estão neste mundo nesta noite. E a todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Nós liberamos uma unção de cura no corpo físico agora. Nós damos uma ordem para que sinais, maravilhas e prodígios aconteçam. Porque quando a tua igreja se reúne e invoca o Espírito Santo, é exatamente o que acontece. Então nós liberamos, Senhor, desde a cabeça até a planta dos pés. Nós declaramos cura. Nós declaramos sinais, prodígios e maravilhas, que aquilo que está morto ressuscite agora pelo poder do Espírito Santo. E nós declaramos que todas as pessoas que estão nos assistindo serão impactadas pela presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oramos pelo Teu Filho, Senhor, presbítero Rodrigo. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha guardá-lo debaixo da sua casa. Venha guardá-lo no teu esconderijo. Livrá-lo de todo mal, de toda seta maligna, de toda retaliação. Senhor, que o teu filho tenha revelação da tua palavra. E revelação não é só uma coisa diferente, é simplesmente pregar aquilo que está escrito. Porque a tua palavra é poderosa para curar, libertar, restaurar cada um daquele que crê. Usa ele como canal nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor, guarda tudo que está ligado a ele direta e indiretamente, porque nós prometemos entregar a ti toda a honra e toda a glória. Declaramos que toda a autoridade está sobre ele nesta noite, para que ele flua através do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus Cristo. Eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque subir em cima do altar, se expor às pessoas, não é fácil. E desde então eu comecei a orar e pedir para Deus uma palavra para que pudesse trazer. E o Senhor já tinha ministrado uma palavra no meu coração e eu peguei essa palavra e comecei a estudar essa palavra. Porque entender algumas coisas. E o Senhor me trouxe algumas revelações que eu particularmente também não sabia. Então eu queria aproveitar e compartilhar isso com os irmãos. Ele está lá no livro de Isaías, capítulo 40. Nós vamos ver no versículo 28, 29 e 30. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Nós já tivemos oportunidade de sermos ministrados por essa palavra muitas vezes, mas se você veio aqui nessa noite é porque o Senhor tem algo diferente para te dar nesta noite. Eu queria pedir que você abrisse em Isaías capítulo 40, os versículos 28, 29 e 30. Amém, queridos? Aleluia. Todos acharam?
está aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços de exaustos caem. Amém. O versículo 31, ele está falando: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É justamente sobre essa ave, sobre a águia, que eu quero falar nessa noite. Porque eu, estudando esse texto, eu fui atrás de algumas coisas e eu quis entender o porquê da águia. Nós entendemos que a águia ela é uma ave forte, ela é uma ave onde ela vai buscar, sim, os seus objetivos, mas eu gostaria de entender o porquê de algumas coisas e de se renovar como a águia. Eu fui querer buscar isso. E estudando eu entendi. Eu vou ler alguma coisa aqui para você que vai para vocês poderem entender melhor o porquê disso. A tradição antiga ela acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e força porque ela tinha a capacidade de se renovar. Por isso Isaías diz que nós precisamos nos renovar semelhantes à águia. A águia é uma das mais belas aves que vive em torno de 70 anos, aproximadamente. Mas aos 40 anos, ela passa por uma difícil decisão: morrer ou se renovar de uma forma dolorosa. Você já sentiu que precisa renovar as suas forças em momentos da sua vida para continuar como estamos, ou precisamos de uma renovação completa? Então nós podemos entender que não somos simplesmente nós, como seres humanos, que precisamos buscar uma renovação. Nesse caso nós falamos de uma renovação espiritual. E aqui Isaías está falando que nós precisamos buscar isso, sermos como a águia, porque como está escrito aqui, ela entende, a águia entende, que a sua beleza e a sua força também passam por uma renovação. E em um determinado tempo de vida que ela tem, que é aos 40 anos em média, ela precisa passar por uma renovação. E aí a gente vai ficar se perguntando: poxa, mas como que ela vai passar por essa renovação? De que forma? O que vai acontecer? Quais são os processos que a águia vai enfrentar para que nós possamos entender como também nós iremos enfrentar? Então é aí que eu vou começar a falar para vocês quais são os processos, quais são as etapas que a águia vai enfrentar, e aí nós vamos trazer isso também para as nossas vidas. O primeiro passo é, se você quiser anotar, está escrito assim, anote aí: para tudo e tire um tempo para se renovar. Nós precisamos entender que quando falamos de renovação espiritual, renovação do nosso caráter, renovação do nosso ser, nós precisamos entender que se nós estivermos fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, nunca nós conseguiremos focalizar aquilo ali e mantermos a nossa visão voltada para aquilo. Nós iremos nos gastar com tantas outras coisas, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades, com trabalhar, com os filhos, com casa, com esposa, com tantas coisas, que isso vai acabar nos desfalecendo, vai acabar trazendo um cansaço sobre a nossa vida. E aqui ele está nos falando que nós precisamos parar tudo. Nós precisamos ter um tempo, nós e Deus. Buscar em Deus essa renovação. Nós precisamos entender que hoje a geração, ela entende, as pessoas mais jovens, elas estão numa sigla que se chama ESPA. Se chama ESPA. E o significado de ESPA é Síndrome do Pensamento Acelerado. As pessoas acham que eu vou me renovar em Deus, eu vou buscar a Deus, mas Deus vai fazer a hora que eu quiser. Deus vai fazer da forma ao qual
nós precisamos, através desse pensamento, através dessas pessoas, entender conosco, se era para nós tomarmos aquela decisão agora, se era para nós termos feito aquilo aquela hora, se era para nós termos parado aquele momento. O Senhor vai falar com cada um de nós, mas quando nós entendermos que nós precisamos parar um tempo de fazer tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós precisamos buscar em Deus essa renovação. E aí, tudo que está te ocupando desnecessariamente precisa ser o quê? Lançado fora. Esse momento onde você para você analisar, é onde você vai ver aquilo que está te atrapalhando, você vai tirar fora. Você vai falar, opa, essa coisinha aqui está me deixando de lado, essa coisinha aqui está fazendo com que eu não busque a Deus. Esse tempinho aqui eu podia estar tendo uma intimidade com Deus, adorando a Deus, atraindo a presença de Deus, mas isso aqui tem me atrapalhado. Então é esse tempo, essa é a hora de você, quando você para e faz essa autoanálise, aquilo que te atrapalha, você descarta, você lança fora. A prioridade na sua vida é uma restauração. E quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos no Senhor, essa renovação ela tem que ser constante. Todos os dias nós precisamos ser renovados. Todos os dias Satanás se levanta contra a sua vida para te roubar, matar e destruir. Todos os dias nós precisamos nos renovar para nós sermos testemunhas de Jesus lá fora para as pessoas. Todos os dias nós precisamos ser renovados pelo Senhor para nós demonstrarmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas para as pessoas que estão lá fora. Se nós não estivermos sendo renovados pelo Senhor, essas coisas vão cair no que? Na mesmice. A nossa vida vai ser um comodismo total. Nós estaremos dentro de uma igreja, nós estaremos ali buscando, fecha o olho, levanta a mão, adora o Senhor e tal, mas não haverá restauração diária nenhuma na nossa vida. Não haverá renovação nenhuma na nossa vida. E nós precisamos entender que isso são todos os dias. Não é o simples fato de você estar dentro de uma igreja, mas você pode fazer isso dentro da sua casa. Nós temos aprendido isso aqui. Nós temos sido ministrados nisso aqui, que nós devemos levantar o altar dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos familiares, aonde quer que nós formos. Temos aprendido e temos colocado em prática. Então, isso é uma renovação espiritual. A Bíblia também diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas que nós devemos buscar uma renovação da nossa mente. A renovação ela vai vir através da palavra, através de eu me entregar a Deus. E isso vai acabar se tornando o quê? Quando nós começarmos a praticarmos dessa forma, constante, todos os dias, buscar isso vai acabar virando para nós algo que se nós não fizermos, nós sentiremos falta. O nosso dia não vai ser aquele dia completo.
O nosso dia não vai ser aquele dia onde nós vamos falar, nossa, glória a Deus, porque nós acordamos, oramos, entregamos o nosso dia ao Senhor, fui trabalhar, foi um dia maravilhoso, evangelizei algumas pessoas dentro do meu serviço, fora também, demonstrei o amor de Deus para as pessoas, e olha, meu dia está se encerrando uma bênção, glória a Deus por isso. Se nós não fizermos isso, não buscarmos essa renovação, isso não vai ser na nossa vida. Vai ficar faltando alguma coisinha lá para nós. E aí o Espírito Santo vai ministrar de que forma? Olha, você deixou de fazer determinada coisa. Olha, você deixou de me revelar para certa pessoa. Olha, eu coloquei essa pessoa do seu lado para você falar do meu amor para ela. E nós deixamos essas coisas. Mas nós precisamos entender que essa renovação, essa restauração, ela é a prioridade nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém. O segundo tópico, a águia, ela sobe a um alto monte para estar só. Durante esse processo de renovação, a águia ela fica solitária na mais alta montanha, onde está protegida para descansar, passando pelo seu tratamento. Precisamos estar acima dos nossos problemas, ir mais alto. Quanto mais alto, mais perto do Senhor nós estamos. Nós precisamos louvar o seu nome, nós precisamos orar, buscar realmente a Deus, colocar ali, nos prostrarmos diante do Senhor e colocarmos aquilo que nós temos sentido de dificuldade diante de Deus. A própria palavra diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo de número 6, Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui a gente está vendo uma passagem onde ele fala para nós entrarmos no nosso quarto, nos isolarmos, nos desligarmos de tudo aquilo que nos envolve aquele dia. Mas aqui também a segunda passagem que eu li, de subirmos a um alto monte, significa que nós devemos estar mais perto do Senhor. Não que necessariamente é preciso ir para o monte para orar, mas aqui também a Bíblia está nos ensinando, se eu entrar no meu quarto, fechar a porta, me desligar daquelas coisas que aconteceram aquele dia, e orar e buscar o Senhor também vai te ouvir ali. O Senhor ele vai te recompensar ali. Ele vai inclinar os teus ouvidos para ouvir a sua oração, o seu clamor. Você está se separando. Você tem separado um determinado momento da sua vida, do seu dia tão corrido como são os nossos. Parece que não, mas nossos dias são muito corridos. E aí você separa um determinado tempo ali para você buscar a Deus, para você se renovar em Deus. O propósito do Senhor Jesus de se retirar para o monte a fim de orar sozinho era de renovar a sua vida de comunhão com Deus. No alto monte ele foi transfigurado em glória. Foi ali no monte aonde Jesus estava com seus discípulos e ali foi aonde ele foi transfigurado. Ele se separou em determinado momento dos discípulos e disse: vocês fiquem aqui vigiando que eu vou ali orar. E ele saiu para orar. Ele se afastou. Em outras palavras, para que nós pudéssemos entender, ele se isolou. Não porque as pessoas vão ouvir, não. Mas ele se isolou porque ele queria ter uma renovação da sua vida com Deus Pai. E aí, o monte significa esse lugar alto que está acima dos principados, potestades. E quando nós estivermos num vale de lutas e tribulações, suba no seu alto monte. Aonde é esse alto monte para você? É o seu quarto? Suba no alto monte. A sua sala? Suba no seu alto monte. No banheiro? Suba no seu alto monte. Se é ali que você tem aquele seu momento, você e Deus, não importa qual é o lugar, mas suba no seu alto monte. Clame a Deus, porque Ele vai ouvir aquilo que você tem para falar. Você pode consagrar a sua vida na presença de Deus.
consagrar a vida do Paulinho a Deus. Ele tem que fazer isso. Eu não posso consagrar a vida da presbiteramente, da presbítera Márcia, do diácono alguém a Deus. Eles precisam fazer isso. E essa consagração vai vir junto com justamente essa renovação. Eu estou me separando, mas ao mesmo tempo essa separação está fazendo com que eu venha ser renovado em Deus. Amém, queridos? Amém. O terceiro, ele fala de sacrifício. E é aqui aonde eu fiquei muito, vamos dizer assim, interessado por causa disso. Porque é um processo onde nós, muitas vezes, não vemos a águia passar por isso. Um processo onde ela enfrenta isso sozinha. Não tem ninguém ali, porque como nós podemos ver, ela se isola, ela se separa. E aqui, quando se fala em sacrifício, nós vamos lá entender que esse sacrifício da águia, ela precisa quebrar o bico, arrancar as suas unhas e retirar as suas penas. A águia passa pelo processo de renovação. E o processo de renovação está incluindo o sacrifício. E no caso da águia, são quebra de bico, retirada das unhas e retirada das penas. A águia, quando ela está envelhecida, com seu bico gasto, unhas rachadas e penas desgastadas, para se renovar ela precisa quebrar o bico, arrancar as unhas e as penas para que nasçam tudo de novo. Para se renovar é preciso sacrificar algo. No caso da águia, ela sacrifica o seu bico, as suas unhas e as suas penas. Ela passa por todo esse processo de restauração, de renovação. Ela se renova. E isso é um processo que quando ela chega aos 40 anos. Assim como a águia, nós precisamos renovar os nossos lábios. Aleluia. Precisamos entender aonde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, somos testemunhas do Senhor Jesus nessa terra. Se você for tiver a oportunidade de ir viajar para o exterior, Estados Unidos, México, país que você tem um desejo no seu coração aí, se o Senhor te levar para esses lugares, lá você vai ser testemunha viva do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Aonde o Senhor te levar. Mas lá eu deixo de me renovar. Porque lá Deus mudou. Só porque eu mudei de país, Deus mudou também. Não. Continua buscando, continua se renovando. Vai se renovando em Deus, que lá também Deus vai te dar estratégia em tudo aquilo que você for fazer. Ou para aquilo que você for enviado a fazer lá. Retirar tudo o que está velho em nossa vida. Isso certamente é dolorido. Muitas vezes, como eu já passei aqui para vocês, quando nós entramos nesse processo, e aí quando a gente fala que nós devemos oferecer o sacrifício, nós precisamos entender que quando nós falamos em sacrifício, nós precisamos retirar algo em nós. Mas esse retirar algo dentro de nós, muitas vezes é algo que nós estamos acostumados. Nós nos acostumamos ou a fazer, ou a ouvir, ou a falar. Não sei. Cada um de nós tem um jeito. Cada um de nós tem um eu para marcar todos os dias. Tem a sua personalidade, tem o seu caráter todos os dias para ser transformado. Então, a maioria das situações, quando nós nos deparamos com nós mesmos, com a nossa própria pessoa, com a nossa própria personalidade, nós paramos e nós analisamos. Opa, isso aqui é o que dói. Mexeu aqui e doeu. Então, é aquilo ali que você precisa tirar. É esse o sacrifício que você vai ter que oferecer a Deus para que a restauração, a renovação comece a vir nas contas. Para que você entenda que o processo é um processo dolorido. Não é um processo da noite para o dia. O
Mas quando nós entendemos, opa, não, eu fui lá, busquei a Deus, a palavra que Deus me deu foi essa, para que eu tenho que buscá-lo, tenho que me renovar todos os dias e tenho que oferecer sacrifícios. Então, qual é a área da minha vida ao qual eu vou ter que sacrificar? Eu vou ter que quebrar o meu bico? Já está no momento? Meu bico está gasto? Aqui, como eu disse, nós precisamos renovar os nossos lábios, as nossas palavras, aquilo que nós temos aberto os nossos lábios para nós falarmos. São palavras que estão trazendo edificação, são palavras que estão trazendo vida para as pessoas, são palavras aonde o Senhor tem colocado no nosso coração e nós temos, porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar, mas nós devemos entender que quando nós temos algo de Deus para alguém, para alguma pessoa, nós não podemos ter medo, nós temos que ir lá e falar, porque na realidade quem vai cumprir aquela palavra é o Senhor, não somos nós somente fomos um instrumento usado por Deus para levar aquela palavra àquela pessoa. Nós não podemos ter medo. Muitas vezes nós paramos porque nós temos medo. Ai, será que eu devo falar isso? Ai, será que eu devo falar aquilo para aquela pessoa? Não é o será. Temos que ir lá e renovar os nossos lábios, falarmos. Se for o Espírito Santo que pôs isso no teu coração, querido, vai lá e abre a tua boca e fala. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não vai voltar vazia. Ela vai prosperar no coração, na vida daquele que crê. Então nós precisamos entender isso. Renovar os nossos lábios, renovar as nossas mãos. Muitas vezes aprendemos aqui em alguns cursos que fizemos que nossas mãos não foram feitas para amaldiçoar. Perdão. As nossas mãos não foram feitas para amaldiçoar. As nossas mãos foram feitas para abençoar. E muitas vezes nós nos pegamos dessa forma. Um exemplo bem simples. Dia de pagamento seu na empresa, você pega um olerite, o rapaz vai lá te dar o olerite na sua mão, você pega o olerite na mão e olha e de novo essa mixaria. Você está com aquilo na mão. Foi aquilo que você trabalhou, foi aquilo que você estava ali, foi aquilo que Deus te deu, esse é o mais importante. Não foi nem pelo teu esforço, ou melhor, foi sim pelo teu esforço, mas também porque Deus te abençoou. E você pega aquilo na tua mão, que foi feita para abençoar, e você amaldiçoa aquilo que Deus te deu. Aqui ele fala de uma renovação de cobertura. Quando ele fala de cobertura, eu entendo que não é um simples fato de hoje eu vim aqui, assisti o culto, glória a Deus, aleluia, foi uma bênção, amém, estou saindo daqui, mas amanhã eu tenho um outro culto ali na outra igreja, aí no sábado eu tenho outra igreja, no domingo eu tenho outra igreja. Quando se fala em cobertura, se fala do quê? De uma fidelidade àquele ministério ao qual você encontra-se. Se fala de uma aliança que você tem com a igreja ao qual você congrega. Não é que o pastor da igreja precisa saber de tudo aquilo que acontece na sua vida. Mas eu acho que, se você está naquela igreja, você deve chegar ao pastor daquela igreja e falar com ele, sentar com ele, olhar para ele e falar: olha, me torno membro dessa igreja, gostaria que o senhor orasse por mim, que o senhor pudesse me abençoar. No caso aqui, todos nós somos dessa igreja. Então nós devemos fazer o quê? Prestar contas. Estamos todos debaixo da mesma cobertura, todos debaixo da mesma paternidade. Todos estamos debaixo dessa paternidade. Então não tem reino dividido. Os nossos pais, os meus pais, os pais da minha esposa, da minha filha, são os mesmos pais que os seus. Existe aquela facilidade de uns e a dificuldade de outros, mas essa barreira precisa ser quebrada. Se é cobertura, é cobertura. Se nós temos que prestar contas, nós temos que prestar contas.
entender que entre a dor do fim e a iminente dor de um processo de cura, qual das duas é a melhor opção? É você dar continuidade naquilo que você iniciou, que é o seu processo de restauração, ou é o processo de você morrer precocemente? Porque, mais pra frente eu vou falar, se a águia nesse processo de renovação, ela se entregar, ela morre precocemente. Porque o seu tempo de vida está estimado em 70 anos. Quando ela chega em média nos 40, é onde ela tem que se decidir se ela vai ser renovada ou se ela vai morrer precocemente. Isso serve para nós. Só que para nós tem um detalhe. Isso para nós, esse morrer precocemente ou nos renovarmos, nós precisamos todos os dias. Essa decisão para nós não é quando nós chegarmos aos 40 anos. Essa decisão para nós é a partir do momento que nós levantamos a mão, recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ali é o momento ao qual nós todos os dias temos que buscar a Deus, temos que revelar o amor de Deus, temos que demonstrar aquilo que Deus fez e está fazendo, não somente nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Como Jesus não achou difícil dispor da sua glória, suportar a cruz, sabendo do poder da ressurreição. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Está escrito assim: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós precisamos entender que se nós estamos dispostos a sacrificar algo em prol da nossa vida, se nós, quando nós nos colocamos diante de Deus, se nós estamos dispostos, porque, amados, não tem como nós nos colocarmos diante da presença de Deus como algo que nos atrapalha. Não tem como nós nos colocarmos num alto monte, não tem como nós nos renovarmos o nosso bico, renovarmos as nossas unhas, renovarmos até mesmo a nossa cobertura, as nossas peles. Não tem como se existe algo que nos atrapalha. Precisamos entender que quando nós nos colocarmos diante do Senhor para sermos renovados, precisamos tirar tudo aquilo que nos impede. Mesmo que seja difícil para nós, mesmo que seja algo que vá doer em nós, mas nós precisamos arrancar, tirar fora, deixar essas coisas de lado, pararmos muitas vezes até de praticarmos determinadas coisas, para que nós possamos ser renovados pelo Senhor. Agora aqui vem um dos pontos também. Os 3 primeiros, para tudo, tira um tempo para se renovar. É complicado, você vai falar, como que eu vou parar? Não dá, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho tantas coisas para fazer, que se o meu dia tivesse 30 horas, eu ainda acho que não daria para mim fazer todas as coisas. Sobe a mão do monte para estar só. Eu não consigo. Uma hora é meus filhos, uma hora é não sei quem, outra hora é o vizinho, outra hora é fulano, ciclano, beltrano. Eu não consigo ficar sozinho. O sacrifício quebra o bico, arranca as unhas, retira as penas. Mas isso, olha, dói demais. Então eu prefiro às vezes segurar um pouquinho, deixar passar uns dias, vamos ver como é que funciona. Aí o quarto é: espera pacientemente. Aleluia. Espera pacientemente. E aí nós vamos entender que esse também foi um ponto onde eu falei, meu Deus, como nós somos
pessoas do EPA, né? A síndrome do pensamento acelerado. Isso serve para nós também, porque aqui nós vamos entender que a águia tem que esperar isolada por 150 dias até o processo de restauração seja completo. Se nós formos ver isso, pega aí meses. Se você pegar aí que todos os meses, vamos supor, fazer uma conta bem lógica, que todos os meses tivessem 30 dias, você teria 5 meses de espera para que a restauração fosse completa. Esse é o processo da área agora. Ela espera em média 5 meses para que o seu bico seja renovado, para que as suas unhas cresçam novamente, para que as suas penas possam nascer de novo e que ela possa se sentir renovada, revigorada, nova. Não estou falando que você tem que esperar 150 dias para que a sua renovação aconteça. Não é isso. Ah, mas presidente Rodrigo, quando que isso vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei que se você continuar buscando, se você todos os dias continuar se fortalecendo em Deus, uma hora Deus vai falar assim: aleluia, deixa eu renovar a vida desse varão, deixa eu renovar a vida dessa varoa, porque olha, ele já faz um tempo que ele está buscando, faz um tempo que ele está clamando, então deixa eu já abençoar ele aqui. Não significa que ele também não te abençoa todos os dias. Porque se você está vivo, se você está de pé, se você louvou a Deus, se você trabalhou hoje, se você está respirando, foi porque a misericórdia de Deus se manifestou na sua vida hoje também. Quando eu falo de 150 dias que a águia espera pacientemente, é para nós entendermos qual é o processo. Nós não conseguimos entender o que passa na mente de uma águia. Mas vamos nos colocar num lugar onde nós precisamos esperar 5 meses para acontecer determinada coisa. Sangue de Jesus sem poder. A gente, será que vai demorar mais ainda? Senhor, vai. Pai, em nome de Jesus, que isso aconteça agora. Senhor, não, Senhor, já está demorando. Deus, já dá um negócio pra gente, a gente já fica com o seguinte motivo, já começa a olhar para um lado do outro, já quer se colocar no lugar de Deus, fazer com que, Deus faça as coisas do nosso modo, não do modo dele. E nós precisamos entender que a águia ela espera um processo de 150 dias para a sua renovação seja completa. Agora, a nossa renovação ela vai ser todos os dias, desde que nós nos separemos, deixemos as coisas de lado, tiremos nós um tempo para buscarmos a Deus, desde que nós subamos ao alto monte, desde que nós oferecemos um sacrifício a Deus. Quando nós fizermos esses 3 passos, ali nós teremos que esperar pacientemente, porque ali o Senhor vai nos renovar. Precisamos evitar o imediatismo. Precisamos. Isso não cabe em nós. Isso não cabe em nós, filhos de Deus, cristãos. Precisamos entender que quando nós nos colocamos nesse ponto de nos renovarmos em Deus, o processo nós iniciamos. Mas agora quem é que vai dar uma data, quem vai concluir o processo é Deus, não somos nós. Mas é o que eu acabei de falar. Muitas vezes nós temos aquela correria. Será que vai demorar? Será que isso vai ser agora? Será que é amanhã? Será que é o mês que vem? Será que é o ano que vem? Ou será que já passou a oportunidade e eu não vi? O imediatismo, nós não podemos ter isso em nós.
Ou nós entregamos nas mãos do Senhor e falamos: Senhor, eis-nos aqui, precisamos ser renovados pelo Senhor, renova realmente a nossa vida, independente do tempo, independente do processo, mas nós precisamos ser renovados. Agora, tem muitas pessoas que não, fica ali, procurando respostas. Vai pulando de galho em galho, vai pulando de igreja em igreja, vai procurando de profeta em profeta. Não é isso. Nós estamos acostumados com as coisas automáticas. Muitas vezes nós pensamos que tudo deve ser assim. Eu vou fazer um miojo, vou lá no micro-ondas, coloco lá 3 minutinhos, acabou, pego, vou comer, amém. Nós pensamos que Deus também age dessa forma. Muitas vezes nós agimos assim. Colocamos algo diante de Deus, mas nós falamos para Deus assim: ó, o Senhor tem que fazer isso em determinado tempo, hein? Eu não tenho todo o tempo do mundo para que o Senhor faça essas coisas, não. Nós precisamos entender, como está escrito em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Por isso nós precisamos esperar pacientemente. Se nós semearmos uma semente na terra, não é de um dia para o outro que aquela semente vai dar o fruto. Não é de hoje para amanhã que aquela semente vai dar o fruto. Você iniciou o processo. Você iniciou. Só que esse processo ele vai muito além de só chegar ali, fazer um buraco na terra lá, jogar uma semente e regar. Vai muito além disso. O processo ele se continua, porque todo dia você vai ter que estar indo lá, jogar uma água. Dali uma semana você vai lá, olha, já apareceu alguma coisa ali, já deu um sinal, aquela semente ali vai dar fruto. De repente você coloca a semente lá e esquece. Dali um ano você volta, quando você chega lá, a semente nem germinou. E você não estava nem aí, esqueceu da semente lá. O processo não é dessa forma, coloca lá e esquece. O processo ele tem que ser dado passo a passo. Nós não podemos dar um passo maior do que nós conseguimos, um passo maior do que a nossa própria perna. Nós precisamos entender que quando nós dermos um passo aqui, nós temos que entender: opa, estou aqui, iniciei o meu processo. Então daqui para lá agora, eu vou nessa mesma caminhada. Eu não vou querendo dar 2, 3 passos no mesmo lugar. Vai chegar uma hora que você vai tropeçar e cai. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com o seu próprio pé. E você vai cair. Então você tem que ir gradativamente, pausadamente e esperar pacientemente. Deus, no seu infinito amor, Ele poderia e Ele teria todo o poder de criar as coisas assim, em uma palavra só. Em uma palavra só. Deus tem esse poder de criar todas as coisas em uma só palavra. Mas não. A Bíblia diz lá em Gênesis que de uma só vez Ele fez tudo equilibrado, gastando 7 dias no processo equilibrado. Se tivesse feito tudo de uma só vez, seria uma grande desordem, seria uma bagunça. Você imagina você estar andando no meio da rua aí e de repente um peixe por você. Você está no meio da rua, aqui ninguém fala, é perto, não tem lá, não tem nada. Mas se você estivesse andando no meio da rua, daqui a pouco, um peixe. Ou sei lá, eles são um exemplo mais simples. Mas imagina. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus ele teve um cuidado e Ele teve 7 dias para fazer a criação. E nesses 7 dias, nesse processo, Ele fez o quê? Ele criou a água, depois os peixes. Porque se Ele criasse os peixes primeiro, onde é que Ele ia colocar? Então Ele criou a água e depois os peixes. Depois Ele criou a
terra e depois as suas plantas. E assim, cada coisa foi sendo criada por Deus e colocada no seu determinado lugar. Então nós precisamos entender, em 7 dias, Deus teve tempo de criar todas essas coisas e colocou cada uma delas no seu devido lugar. Muitas vezes, em 7 dias, nós queremos que Deus faça tanta coisa para nós, que eu acho que nem cabe mais na agenda dele. Porque nós achamos que Deus tem que fazer a hora que nós queremos. Deus tem que fazer da forma que nós queremos. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a esperar o tempo necessário para o seu tratamento? Você está disposto a esperar o tempo necessário para o seu tratamento? Mas quanto tempo vai demorar esse tratamento para o seu tratamento? Não sei te dizer. Eu só sei que aquele que iniciou o processo na sua vida, ele é fiel e justo e ele vai concluir esse processo. Desde o momento que você iniciou esse processo, começam as lutas, começam as guerras, começam as dificuldades, né? Começam isso. Mas tudo isso é para trazer para você um desânimo, para te entristecer, para te deixar fraco, para fazer com que as coisas que você está orando não aconteçam. O diabo vai tentar impedir. Mas espere em Deus. O quinto, ele fala sobre sobe acima das tempestades, que é justamente sobre isso que eu estou falando. Quando você se posiciona em Deus, muitas vezes, atitudes que nós tomamos lá atrás, atitudes erradas, atitudes sem pensar, vão causar lá na frente uma consequência. E aí nós precisamos entender, uau, pensei que aquilo que tinha acontecido lá atrás já tinha acabado, que eu não ia me deparar mais. Mas agora nós nos deparamos com isso. E agora? O que eu devo fazer? Vou me desesperar. Agora eu quero saber. Não. Sobe acima das tempestades. Sai fora dessas coisas. Quando você enfrenta uma tempestade, a água, ela sobrevoa acima das nuvens. Ela pode ver o sol e ficar livre do perigo. Se ela está voando embaixo de uma nuvem, onde aquela nuvem está carregadíssima, e ali é chuva, chuva, trovão, raio, e aquele monte de coisa, ela fica embaixo, ela não fica embaixo, porque ela sabe que ela está fora do perigo. E aí ela faz o quê? Vai para cima. Deixa aquele negócio lá embaixo, aquela nuvem carregadíssima, ele deixa lá embaixo, e aí o que ela faz? Ela permanece lá em cima, até aquela tempestade parar. Quando aquela tempestade parar, o que ela faz? Ela volta para a sua posição. Ela não esqueceu aonde ela estava, ela simplesmente saiu. E ela também não abaixou, ela também não desanimou. Ai, cansei. Ai, será que eu vou conseguir chegar até aquele lugar? Ai, meu Deus. Não. Ela, para cima. Ela olhou para cima e falou: não, para eu ainda tenho bastante espaço para que eu possa voar, para que eu possa subir, para que eu não olhe mais para esses problemas, então é para lá que eu vou. E ela se afastou, subiu para cima, saiu daquele nível de tempestade, daquele nível onde ela se sentia insegura. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação difícil na nossa vida, aonde nós olhamos e nós nos sentimos inseguros, para onde é que nós corremos? Muitas vezes o diabo fica acusando: está vendo? Você fez isso, está vendo? Você falou aquilo, está vendo a sua atitude diante disso, está vendo?
caráter próprio. Há coragem para você. Mas Deus é bom. Deus vai me dar força, Deus vai me dar graça para que eu consiga vencer mais essa barreira. Não, queridos, não é dessa forma. Nós precisamos levantar a nossa cabeça. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos entender. As dificuldades irão aparecer, as coisas irão acontecer, vão, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não podemos simplesmente olhar para a situação, olhar e falar, isso é grande, hein? Esse negócio aí será que eu vou conseguir? Não. Você tem que olhar essa situação como se essa situação já estivesse resolvida. Você tem que olhar com os olhos que Deus olha. Você tem que olhar a situação, a dificuldade, aquilo que você tem como dificuldade para você, esse processo, essa tempestade que tem vindo, você tem que olhar isso como Deus olha. Não olhar como seres humanos, chegar lá e parar na frente de um prédio e olhar para cima. Não, você vai ver um negócio enorme. E você, humanamente dizendo, você nunca vai conseguir passar por cima daquilo. Mas agora você tem a oportunidade de olhar esse mesmo prédio por cima, ao tamanho dele. É assim que você tem que olhar. A sua dificuldade, a tempestade que está vindo contra a sua vida, é dessa forma que você tem que olhar, com os olhos que Deus vê. Não simplesmente parar, baixar a cabeça, desanimar, entristecer. Não! Lembre-se do processo que você passou lá atrás. Esse só é o 5º passo. Mas você já deu 4 outros passos lá atrás para você poder chegar a esse aqui. Então você já teve que matar 4 gigantes lá atrás para você conseguir chegar aqui. Agora, quando você chegar no, vamos colocar o último passo, você desiste. A gente para, se entristece, abaixa a cabeça e fala, não dá mais. Não pode. Assim também nós devemos buscar mais de Deus quando nós passamos por provações junto do Senhor para ter a sua proteção. O que eu quero falar não é só quando você tem que buscar a Deus, não só quando vem os processos, as tribulações, as lutas, as guerras e tantas outras coisas. Não só isso. Mas o cristão, na realidade, ele tem uma dificuldade. A dificuldade que ele tem é, ele busca mais a Deus quando ele está enfrentando um processo difícil. Quando ele está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, eu vou orar porque Deus precisa me dar uma resposta. Deus tem que me dar uma direção. Deus tem que falar comigo. Eu vou orar. Mas ele só vai buscar Deus quando está passando por isso. Só quando está enfrentando a dificuldade. Quando ele se preparou para a tempestade, ele fala, não, agora eu tenho que ir lá para cima. Ali ia ficar fácil. Nada adianta ficar exposto à tempestade tentando enfrentá-la. Muitas vezes, a sua luta, ela é em vão. Quando você tenta lutar contra as tempestades, contra as dificuldades, quando você usa a sua própria força. Quando você tenta usar a sua própria sabedoria, a sua própria força, as suas estratégias, desculpa eu te informar, mas não vai adiantar de nada. Vai ser uma luta em vão. Por isso que você precisa buscar a Deus, para que você tenha estratégias, para que você seja protegido por Deus, para que você suba aos lugares mais altos, para que Deus mostre para você qual é o lugar onde você vai estar até quando essas coisas amenizarem e você possa descer e dali você dar a sua continuidade na sua caminhada. Quando você enfrentar situações de conflito ou tiver vontade de fugir, muitas vezes a ideia é, eu vou sair daqui.
vou sair porque eu não estou aguentando mais e vou dar uma volta, vou espairecer a cabeça. Saia, afaste-se um pouco. Mas essa sua atitude de afastar-se um pouco, não deixe com que o diabo venha trabalhar na sua mente. Afaste-se e peça para que Deus possa revelar aquilo que Ele vai fazer, ou aquilo qual é a sua posição, porque Ele vai mostrar para você. E quando você voltar, você volte e faça aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Não simplesmente afaste-se e deixe Satanás e seus demônios ficar trabalhando na sua mente, colocando aquele monte de palavras. Olha, está vendo que você não consegue, está vendo essa situação de novo, olha, parece que você está dando volta, parece que você está tanto tempo aí já fazendo algumas coisas e nada está acontecendo. E você deixa aquelas coisas entrarem na sua mente. Não deixe com que essas coisas aconteçam. Se você quiser se afastar, não digo se afastar de Deus, mas se afastar da situação ao qual você está enfrentando, afaste-se um pouco, afaste-se, mas busque a Deus, para que Ele te dê uma palavra, para que Ele te dê uma direção, para que Ele te revele aquilo que está acontecendo, para que você tome uma posição diante disso e você saia daquela situação de vitorioso. E para nós concluirmos, lá em Salmo 103, 5. Salmo 103, 5. A parte dele diz assim: de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Então, precisamos entender, o processo que nós enfrentamos foi, nós paramos tudo, deixamos um tempo ali, para que nós possamos ser renovados. O segundo passo foi que nós subimos a um outro monte para nós estarmos só, para nós revermos algumas situações. O terceiro passo foi o passo onde nós tivemos que oferecer um sacrifício. Aquilo que nós entendemos no segundo passo, quando nós subimos a um outro monte, que o Senhor colocou em nós, para que é isso que te atrapalha, esse sacrifício nós temos que oferecer, que é pegar isso que está nos atrapalhando e lançarmos fora. O quarto passo é nós esperarmos pacientemente. Como eu disse, a águia ela espera um processo de 150 dias para que a sua renovação seja por completo, para que seja a troca do seu bico, para que as suas unhas sejam renovadas, novas, cresçam novas, e para que as suas penas cresçam novamente. E o quinto passo é sobre acima de todas as tempestades. E aí nós incluímos que quando nós dermos todos esses passos, que nós caminharmos por todo esse processo, nós vamos entender que após esse tempo de renovação, nós estamos preparados para viver mais o tempo que o Senhor determinado para nós. No tempo da águia, falando da águia, ela vive aproximadamente 70 anos. Depois desse processo todo que ela enfrentou, ela ainda tem mais 30 anos pela frente em média, para se viver renovada. Aleluia. Novinha em folha. Novinha em folha. O processo dela se inicia quando ela está com uns 40 anos em média, aproximado. Aí ela espera 5 meses para que ela seja renovada. Depois desse processo de 5 meses esperando, ela tem mais em média 30 anos de vida. 30 anos de vida para fazer ali aquilo que ela sabe fazer, caçar e tantas outras coisas. Se não estivesse disposta a vencer todo esse processo doloroso, sua vida chegaria ao fim precocemente, que foi o que eu falei lá atrás. Se nós estamos dispostos a enfrentar esse processo, seja
ele um processo muito dolorido, seja ele um processo pouco dolorido, mas nós estamos dispostos a viver esse processo? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Temos visto muitas pessoas, quando elas iniciam esse processo de renovação, não chega nem nos 40 anos, vou pegar os 40 anos da área, por exemplo, não chega nem nos 40 anos, ela já está triste. Misericórdia, isso não é para mim não. Sangue de Jesus tem poder. Não vou aumentar isso tudo não. Deixa eu sair fora porque do outro lado lá está mais fácil. E sai fora. Mas ela iniciou o processo. Mas acabou desistindo. Vai morrer precocemente. Se a decisão dela foi desistir, ela jogou fora os outros 40 anos que tinha. Os outros 30 anos que ela tinha pela frente, ela jogou fora. Peça ao Senhor para renovar a sua vida como a água. Aceite passar os processos necessários para a sua restauração. Pare, tire um tempo para você. Reflita sozinho sobre a sua vida. Dedique-se à oração, santificação. Sacrifique o que for preciso. Abra mão do que é desnecessário na sua vida. Seja paciente. Saia do comodismo, saia da modernidade, saia daquilo que traz conforto para você. Subindo acima das tempestades, dos problemas, você estará na presença de Deus e a sua vida assim será renovada. Quando nós falamos de renovação, trazendo isso para nós, renovação espiritual, esse é um processo ao qual todos os dias nós precisamos nos colocar. Não é simplesmente, hoje é quinta-feira, hoje é dia de culto, dia de renovação espiritual, então eu vou hoje ser renovado. Mas e a segunda, a terça, a quarta? Mas agora eu só vou ter culto no domingo. Então agora eu só vou orar, só vou ler a Bíblia, só vou fazer no domingo, porque a gente vai estar todo mundo na igreja. O processo de renovação, ele não se limita simplesmente nessas quatro paredes. A renovação, ela tem que acontecer de dentro para fora. É na nossa vida que precisa acontecer essa renovação. Mas a renovação na minha mente, a renovação na minha alma, a renovação no meu espírito, a renovação... Você que sabe qual é a área que você mais precisa de uma renovação. Ore a Deus, busque a Deus, peça a Deus que Ele vai te mostrar qual é a área. Ou Ele vai te confirmar qual é a área que você está precisando ser renovado. Não limite a Deus. Não deixe simplesmente de ser renovado porque, era o dia de eu fazer levantar um altar na minha casa, mas chegou um parente, chegou um primo, chegou a mãe, chegou o meu cunhado, chegou uma pessoa enteada nossa. Não. Convide ele para participar também. Se ele vai aceitar ou não, mas convide. Você está cumprindo o princípio. Você está se renovando. Você está se entregando a Deus. E numa atitude dessa, quando você não limita a Deus, você está declarando a Deus que você é dependente dele. Que você precisa dele. Então, esse processo de renovação, ele não se limita num processo até mesmo de 150 dias. Ele não se limita num processo de simplesmente de uma troca de unhas. Ele não se limita num processo simplesmente de trocar as penas. Mas ele, trazendo isso para nós, ele se engloba todas as áreas da nossa vida.
tudo e tira o tempo para se renovar. O segundo, sobe a um alto monte para estar só. Para você fazer uma reflexão. O terceiro, oferecer o sacrifício. Quando você parou tudo, quando você subiu ao alto monte para fazer uma reflexão, quando você fez essa reflexão, você entendeu que algo te atrapalha. No terceiro passo, você vai oferecer isso que te atrapalha em sacrifício a Deus. Muitas vezes você está acostumado, é uma forma de você falar, de você agir. Cada um tem algo que atrapalha. O quarto passo é espera pacientemente. E o quinto é sobe acima das tempestades. Esse é o processo. O processo de restauração também não se limita em 5 passos. Mas aqui, esses 5 passos já servem para que nós possamos entender que nós temos que todos os dias. Se nós entendermos que todos os dias nós precisamos ser renovados, todos os dias, é como eu disse lá no início, todos os dias vai parecer que está faltando algo dentro de nós. Todos os dias. Nós precisamos buscar em Deus, precisamos nos encher, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos encha, para que Ele nos renove, para que Ele nos traga revelação, para que Ele nos use, para que nós possamos ser ferramentas dele, seja no emprego, seja na escola, onde quer que nós estivermos. Esse é o passo. Essas são as atitudes. E se nós colocarmos isso em prática, não tem como nós não sermos renovados em Deus. Não tem. Porque nós estamos indo baseados. Eu preciso parar, preciso deixar de fazer determinadas coisas, preciso fazer uma reflexão. Aquilo que me atrapalha, eu estou tirando fora, estou oferecendo um sacrifício a Deus, estou subindo aos altos montes e estou me afastando das tempestades para que Deus possa me revelar qual é a atitude que eu tenho que tomar. É fácil? É fácil fazer isso? Muitas vezes, como eu disse, a água, ela espera pacientemente. Será que dói uma unha da água quando vai cair? A pele dela, as penas, quando está saindo, será que dói? O bico, quando vai passar por esse processo de renovação e esse bico cai, será que dói? E nós? Muitas vezes, quando nós nos colocamos em Deus e falamos assim, ó, preciso de uma renovação na área fulana de tal da minha vida, e aí o Senhor começa a mexer. Você está pedindo uma renovação aqui, então é aqui que eu vou começar a fazer. E Deus começa a colocar as coisas para que nós possamos expulsar, fazer, tomar essas atitudes, oferecer sacrifícios, buscar a Deus e fazer. Muitas vezes para nós dói. Um processo dolorido, um processo na maioria das vezes, as pessoas, como eu falei, elas desistem. Mas fala para a pessoa que está do seu lado, você é um corajoso. Você é um corajoso. Você não desistiu. Você deu início no processo. Aí, quanto tempo faz que você iniciou um processo de renovação na sua vida? Uns fazem 2, outros fazem 5, outros fazem 8 anos, outros 10 anos, outros 15, outros 20, outros 30. 30 anos num processo de renovação. Mas está lá, firme e forte. Está lá. O Senhor está sustentando. E se você perguntar para essa pessoa que ela deu início ao processo e não desistiu, chega lá e pergunta, você quer parar? Ela vai falar, hoje não. Não quero parar. Quero ir até o final. Mas você não sabe o que tem lá no final para você. Não importa, deixa eu ir até o final. Lá eu sei que tem algo que vai ser poderoso também.
Não deixe com que esse processo, as situações, as coisas, as dificuldades, a adversidade que tem se levantado contra você, venha te trazer um desânimo, uma tristeza. Não deixe, mas se levante, busque a Deus, se renove em Deus, porque Deus vai trazer uma estratégia para você, para que você solucione todas essas coisas. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Você sabe qual é a área da sua vida, melhor do que ninguém, a qual precisa de uma renovação. Você, melhor do que ninguém, sabe qual é a área que tem uma prioridade na sua vida. Então, coloca você aí diante do Senhor, apresenta essa área diante de Deus nesta noite e peça para que Deus te dê uma estratégia. A Bíblia diz que se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dará. Se você precisa de uma sabedoria, porque você tem encontrado uma certa dificuldade para solucionar algum problema, peça a Deus esta noite. Coloque essa área que está até mesmo tirando você, tirando a sua alegria, tirando a sua paz, tirando até mesmo o teu sono. Coloque diante de Deus, peça para que Deus te dê uma estratégia, peça para que Deus te renove, para que Deus te dê forças para que você consiga se levantar e enfrentar essa dificuldade. Pai, em nome de Jesus, diante ainda da tua presença, nós queremos orar, Senhor, nessa noite por cada um dos teus filhos aqui estão, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que quando nós nos colocamos neste processo de renovação espiritual, nós sabemos que não é um processo fácil, muitas vezes é um processo, meu Deus, ao qual até mesmo é dolorido, mas nós queremos esta noite colocar as nossas vidas diante do Senhor, e nós pedimos a Ti nessa hora, que o Senhor renove as nossas forças, que nós, Pai, possamos ser renovados pelo Senhor, que todas as áreas da nossa vida possam ser impactadas nesta noite pelo Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos nesta hora nos despojarmos, Senhor, daquilo que tem nos atrapalhado, daquilo até mesmo que tem vindo contra as nossas vidas e tem, Pai, tentado impedir com que nós tomemos posição diante das dificuldades.
Vou pedir para você se sentar mais um minutinho e abre sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo de número 8. Versículo de número 14. Está escrito assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram-lhes as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos dos apóstolos era concedido, o Espírito Santo, e ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também para mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja para contigo perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Essa passagem também é uma passagem muito conhecida. Já ouvimos várias ministrações sobre essa passagem, mas algo que nos chama a atenção nessa passagem é a atitude desse homem, Simão. A Bíblia fala que ele era um mágico. E aí, quando ele olha aquela situação onde os apóstolos estavam ali orando pelas pessoas para que elas fossem batizadas no Espírito Santo, ele olha aquilo e o fato de impor as mãos chamou a atenção dele, de Simão. E ele falou: meu Deus, que negócio é esse? O varão ali vem aqui, só põe a mão na cabeça do outro, o outro já começa a falar em mistério. Quanto será que vale isso daí? E aí ele chega para Pedro e pergunta: consegue-me também esse poder? Em outras palavras, quanto você quer para que eu também possa ser usado dessa forma? Quantas pessoas hoje nós temos visto que têm usado aquilo que Deus deu, que é um dom, de uma forma errada? Quantas pessoas estão cobrando dinheiro, e caríssimo, muito dinheiro, para revelar para as outras pessoas que precisam um dom que Deus deu? Nessa noite você foi renovado pelo Senhor. A sua vida foi cheia pelo Espírito Santo. E não estou falando que por causa disso você vai ter que pagar um determinado valor. Mas você, com o seu coração grato, com o seu coração voluntário, com aquilo que você recebeu de Deus hoje, com a porção que Deus derramou sobre a sua vida hoje, você vai honrar a Deus. Aleluia! Você não vai simplesmente falar assim: Deus, eu estou comprando aquilo que o Senhor me deu hoje. Não, você simplesmente vai falar: Deus, eu quero te honrar mais uma vez, porque o Senhor me renovou, mais uma vez, porque o Senhor me encheu, mais uma vez, porque pela sua infinita misericórdia, o Senhor manifestou teu amor para comigo. Amém. Você não está comprando bênção de Deus. Você simplesmente está cumprindo o princípio, honrando a Deus com aquilo que Deus tem te dado. E a Bíblia diz que nós devemos ter um coração voluntário, um coração grato. Se Deus te deu muito,
semear pouco, você vai colher pouco. Seja fiel a Deus naquilo que Ele tem te dado. Devolva a Deus na mesma proporção que Ele tem derramado sobre a sua vida. E eu acredito que não tem sido pouco. Mas, você tem no seu coração aí, seja fiel a Deus. Devolva da mesma proporção que Ele te derramou nesta noite. Pedir para a presbítera no de Pelotas. E eu quero aproveitar, você que está nos assistindo pela internet, se você também sentiu no seu coração aí, de você poder ofertar, de você também honrar a Deus com as suas ofertas, com os teus dízimos. O banco é Bradesco, Banco Bradesco, a agência 1120, dígito 7, a conta corrente é a 1757, dígito 4. 1757, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1120, conta corrente 0017 57, dígito 4. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida, que os teus celeiros sejam prósperos em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você que já preparou a sua oferta, se coloque de pé, vamos orar. Queria agradecer algumas pessoas que estão nos assistindo. Minha irmã lá de São José dos Campos, Mariana, meu pai, Paulo, biológico, meu primo Fernando e a Adriana, mãe do Kaique também, e a Cris e o meu sogro estão assistindo ali também. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém. Se quiser semear também, sogro, te abençoe em nome de Jesus ainda. Vamos orar? Levante a sua oferta para os céus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero orar, Senhor, pela vida dos seus filhos. Aqui estão eles, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida de cada um deles. E eles estão aqui, meu Deus, para honrarem ao Senhor com as suas ofertas, com os seus dízimos. Nós declaramos aqui a bênção do Senhor sobre a vida deles. Nós declaramos, meu Deus, portas abertas. Nós declaramos aqui, Pai, em nome de Jesus, céu aberto sobre a vida de cada um deles. Nós declaramos, meu Deus, aumento de salário. Nós declaramos portas abertas de emprego. Nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aumento de salário, aumento das suas vendas. Que o Senhor prospere a vida de cada um deles de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, que aonde eles colocarem as tuas mãos, eles venham prosperar para a glória do teu nome. Supre as necessidades, meu Deus, deste ministério. Supre, Senhor, as necessidades dos sacerdotes desta igreja, Pai. Abençoa de uma forma sobrenatural para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pode vir, queridos, aqui na frente. Semeia aqui, em nome de Jesus. Aleluia.